Glória ao nosso Deus pela sua grandeza, pelas suas maravilhas, porque o nosso Deus é um Deus grandioso, é um Deus poderoso, é um Deus que fez todas as coisas, os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E tudo aquilo que foi feito foi para a glória, para a honra e para o louvor do nosso Deus. E assim eu saúdo os amados irmãos e amigos que nos acompanham através das redes sociais, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. É um motivo de alegria, mais uma vez,
podermos estar desfrutando de um momento tão maravilhoso na presença do nosso Deus, na presença de Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é o detentor de todo poder, reconhecendo que a Ele nós devemos entregar o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa adoração. Sabemos das dificuldades que o mundo tem enfrentado, da distância social a qual estamos nos submetendo para um bem melhor, mas algo de grande alegria é sabermos que mesmo estando distantes uns dos outros, nós estamos unidos no amor do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Meus amados irmãos, convido vocês neste momento para juntos podermos ler a palavra do nosso Deus, a palavra do nosso Salvador, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículos de 1 a 10. 1 Samuel, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Os irmãos que estiverem em suas residências, em suas casas, podem estar pegando suas Bíblias, certo? Para que possamos fazer esta leitura. Vamos fazer esta leitura de forma alternada. Estarei lendo os versículos ímpares e o pastor que está conosco nessa noite fará a leitura do verso seguinte. 1 Samuel, capítulo 2, versículos de 1 a 10. O cântico de Ana. Assim diz a palavra do Senhor. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque um homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Amém. A palavra do Senhor nessa noite, que fala aos nossos corações, exalta a grandeza e o poder do nosso Deus. Ele vem nos ensinar que não há santo como o Senhor, pois Ele é santo, santo, santo. Não há outro Deus além de Jesus Cristo. Não há outro Deus além da Trindade que nós cremos, do Pai, o Filho e o Espírito Santo. E não há outro rochedo, outra rocha forte, firme, inabalável, a qual nós possamos estar achegados. Precisamos a cada dia aprender com o Senhor, a nele confiar, a nele entregarmos as nossas vidas, porque Ele é que nos deu o privilégio
de termos vida, e nele nós somos mais do que felizes. É Ele quem nos dá vida, e somente Ele poderá levar-nos à sepultura, de onde um dia a sua própria palavra já nos promete que de lá nós estaremos ressuscitados juntamente com Jesus Cristo e desfrutaremos para toda a eternidade da sua bondade ao lado do Pai Celestial. Convido os amados irmãos para neste momento podermos estar louvando ao nosso Deus com o hino Rei Sublime, o hino de número 19. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, soberano, bondoso, grandioso e eterno Pai. O Teu Santo Espírito que se encontra em nosso meio, que se faz presente e morada verdadeira em nossas vidas, é bem-vindo neste lugar. É bem-vindo em minha casa, em minha família, é bem-vindo na sua casa, em nosso meio. E nós te pedimos, Pai amado, que o Senhor, com o seu poder, com a sua grandeza, a cada dia possa estar nos fortalecendo, possa estar, ó Deus, transformando os nossos corações e alimentando, ó Deus, a fome e a sede de justiça. Que possamos, ó Deus, em Ti reconhecer que há um único Deus, um único Senhor, um único que é detentor de todo poder, de toda grandeza, de toda soberania, e que nada neste mundo poderá vir a acontecer sem que o Senhor esteja no controle, pois nós cremos em um Deus que não perdeu o controle, não perdeu a direção, mas um Deus que tem nos guiado, um Deus que tem nos alicerçado na rocha firme e verdadeira, um Deus que tem nos ensinado e nos mostrado o caminho pelo qual nós devemos percorrer. E assim, ó Deus, nós te pedimos que possamos em Ti sermos firmes e inabaláveis, que em Jesus Cristo nós sejamos mais do que vencedores, e que a Tua alegria, a Tua paz, a Tua felicidade e o Teu amor esteja sobre cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Ó Rei sublime, majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor dos hinos de vitória, dos que de Ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus, dos altos céus, louvor a Deus ressoa, e gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, meus filhos vês prostrados perante o brilho da suprema luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Amém. E mais uma vez convido aos nossos irmãos que nos acompanham a estarem abrindo as suas Bíblias no livro de Romanos,
capítulo 6, versículos 17 a 23. Da minha Bíblia, Romanos, livro de Romanos, capítulo 6. Faremos a leitura dos versos 17 a 23. Assim diz a palavra do nosso Deus. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Esse texto, escrito pelo apóstolo Paulo, traz aos nossos corações a ideia de separação entre pecado e vida eterna. O pecado, ele possui um preço, ele possui um salário a ser pago, que é a morte. Mas aqueles que estão libertos do pecado, aqueles pelos quais Jesus Cristo na cruz morreu e se entregou, esses devem ter a alegria de desfrutar uma vida eterna lá no alto, ao lado do nosso Rei. Então, meu amado irmão, meu amigo, você que segue os caminhos de Jesus, você que nele confia e a ele entregou as suas vidas, pode acalmar o seu coração, pode tranquilizar-se, porque a palavra do Senhor nos ensina que todo aquele que confiar, todo aquele que confessar o seu nome, todo aquele que tiver passar por uma mudança de vida, por uma transformação, este desfrutará de uma vida eterna, porque Jesus Cristo, ele nos amou primeiro, e ele nos amando, ele se entregou em nosso lugar. Convido você, nesse instante, a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça, para que possamos orar ao nosso Deus, pedindo perdão pelas nossas transgressões, pelos nossos erros, pelas nossas faltas, reconhecendo que Ele é o nosso Senhor. Senhor nosso Deus, Pai bondoso e de eterna misericórdia, a Ti, Jesus, nessa noite entregamos os nossos corações e as nossas vidas, onde nós Te pedimos, Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas. Às vezes que não temos sido fiéis a Ti, a Tua palavra, aos Teus ensinamentos. Às vezes que temos nos deixado levar pela natureza carnal, pelas coisas do mundo, pelas paixões desse século. Nós Te pedimos, Pai, age em nosso ser, para que os nossos corações possam estar voltados para Ti, e que não venhamos a estar com pensamentos torpes, com pensamentos tortuosos, para que das nossas bocas não venhamos a estar proferindo palavras de baixo calão,
palavras repulsivas diante de ti, palavras que não te agradam, palavras que fogem do contexto de pessoas que te amam e que te servem, porque a vida em Cristo Jesus, ela é uma vida regada por luz, e esta luz que nós cremos é a luz que nos deu vida, é a luz do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, Pai, derrama da Tua misericórdia sobre nós, que a Tua graça ela seja incessante e ela penetre no mais íntimo do nosso ser e faça com que enxerguemos para que nós viemos a este mundo. Qual foi o propósito da nossa vida? Qual foi o motivo de sermos criados por Ti? Que possamos a cada dia Te glorificar e em Cristo Jesus nos alegrarmos para sempre, perdoados das nossas fraquezas, perdoados dos nossos pecados, perdoados porque em Cristo Jesus nós já adquirimos o perdão completo, a salvação e a vida eterna. Em nome de Jesus, ó Pai, nós Te oramos e pedimos a Tua intervenção e a Tua presença sobre cada um de nós, sobre este município, sobre esse estado de Pernambuco, sobre o Brasil e sobre o mundo. Age com o Teu poder, com a Tua grandeza e nos faz enxergar que há um Deus que é maior do que todos os nossos problemas. Há um Deus que é maior do que todas as nossas dificuldades. Há um Deus que é o dono de tudo e de todos. Te louvamos, Te glorificamos e Te exaltamos para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu fui perdoado. E você foi perdoado? Tenho a certeza que você que crê no nosso Senhor Jesus Cristo, você que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, poderá estar cantando comigo neste momento. Eu fui perdoado. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu tenho as marcas e tinha tudo pra viver. Hoje
fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mas ninguém. A Deus seja o louvor. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Gostaríamos nesse momento de estarmos também orando pelos dizimistas e ofertantes da nossa igreja. Sabemos das dificuldades que a comunidade tem passado, as dificuldades muitas vezes financeiras que têm surgido diante de uma pandemia presente em nossos dias, mas louvamos a Deus pela vida dos irmãos e irmãs que continuam entendendo a necessidade de contribuir com o reino do Senhor, com a casa do Pai, com a manutenção das despesas que elas são indispensáveis, infelizmente, apesar de não estarmos com um culto público aberto nos nossos templos, mas mantemos despesas com manutenção, com salários de funcionários, e temos recebido com muita alegria dos irmãos da nossa igreja dízimos e ofertas. E dizer aos irmãos que pretenderem, que desejarem contribuir, que estaremos durante os domingos, nos horários de culto, com a secretaria da nossa igreja aberta, onde você pode vir até aqui e fazer a sua contribuição, da mesma forma que poderá estar fazendo através de depósito bancário disponibilizado no link abaixo após a conclusão
do culto e assim também procurando o tesoureiro da igreja, que na situação sou eu. Nós vamos estar orando nesse momento. Senhor Deus, Pai amado e bondoso, mais uma vez em Tua presença, estamos, ó Deus, para Te agradecer pela vida dos irmãos e irmãs que o Senhor levantou nesta igreja, que são fiéis a Ti, que são compromissados contigo e com o Teu reino, que mesmo diante de tantas dificuldades não têm deixado de estar contribuindo para a manutenção desta casa, e que assim o Senhor esteja, ó Deus, nos orientando, nos ensinando, para que possamos estar utilizando destes recursos para o engrandecimento do Teu reino. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, neste momento estaremos passando a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo David Viana, pastor da nossa igreja. Que Deus esteja abençoando a sua vida, abrindo as suas mentes e os seus corações para aprendermos mais da Palavra do nosso Deus. Amém. Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre vós. Nós, com muita alegria, vamos estar ouvindo a Palavra de Deus ao nosso coração nesse instante. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 2. Profeta Daniel, capítulo 2. Quero lembrar aos irmãos que no domingo passado nós começamos a expor o livro de Daniel. Começamos no capítulo 1, falando sobre o cuidado de Deus no exílio, o cuidado de Deus no exílio. E nós vimos como Deus cuidou dos filhos de Israel diante do exílio babilônico, assim como Deus tem cuidado de nós nesse momento de isolamento social. E nessa noite, nós vamos ter a oportunidade de dar continuidade à exposição do livro do profeta Daniel, e agora no capítulo 2, onde nós estaremos lendo alguns textos. Esse capítulo 2 é muito grande, irmãos. Ele tem aqui 49 versículos. E então eu vou aqui fazer da seguinte forma. Essa exposição vai ser explanada. Então nós vamos lendo, e à medida que formos lendo, nós estaremos expondo a palavra de Deus, para ficar melhor e também ganharmos tempo, não ficar tão exaustiva a leitura de todo o capítulo para depois a exploração do texto. Então vamos iniciar pedindo a iluminação do Espírito Santo, a oração, para que possamos então adentrar ao texto. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado por esse momento que temos a oportunidade de cultuar. Sabemos que o Senhor tem recebido o nosso culto, a nossa oferta, o nosso dízimo por meio de Jesus Cristo. O Senhor tem recebido toda a honra, toda a glória através dos louvores cantados. Todo este ato de culto, Senhor, o Senhor já tem recebido para a honra e glória do Senhor. E agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Uma vez falamos contigo e agora queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Por isso, ilumina-nos com o Espírito Santo de Deus, para que possamos compreender claramente a Tua vontade para as nossas vidas nessa noite. Glorifica o Teu nome, ó Pai, sobre tudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, então, à medida que formos lendo o texto, nós estaremos, então, explanando as verdades bíblicas que esse texto tem. Mas eu quero pensar com você, diante desse contexto que nós estamos vivendo, não no mundo em si, mas sobretudo no Brasil. Nós estamos diante de uma situação difícil pela pandemia, mas já não bastasse a situação da pandemia, nós estamos diante de uma situação política muito frágil. Se você perceber, nós estamos tendo grandes desafios, sobretudo no governo federal. Quantas implicações, quantas divisões de pensamento, têm acontecido por conta da posição que o nosso presidente toma, as ideias que surgem de um lado para outro, opiniões aqui, opiniões ali, pensamentos de esquerda, pensamentos de direita. E
tudo isso muitas vezes gera um certo conflito até dentro da igreja, dentro do povo de Deus, quando nós nos expomos de partidos, nós nos expomos da defesa de uns em detrimento a zombar de outros, e cada opinião manifesta divide realmente pensamentos. E nós temos que ter cuidado com isso, porque o reino de Deus não é um reino político, o reino de Deus não é um reino dessa terra. E muitas vezes nós estamos tão apegados a fazer partidos e acabamos esquecendo que o nosso reino não é dessa terra, que o nosso reino é celestial. E por conta disso, por conta de esquecermos muitas vezes que o nosso reino é celestial, nós nos expomos as nossas ideias, os nossos pensamentos. Nós precisamos entender que Deus é soberano sobre política, sobre reinos e sobre todas as coisas. Mas não se esqueça, meu irmão, se Deus é soberano, então por que eu e você devemos levantar bandeiras e partidos? Se Deus é quem coloca no poder, o povo elege, mas Deus bota no poder, então reflita comigo nessa noite que a nossa esperança não está nesse reino, mas a nossa esperança está no reino de Deus, no reino de Deus. Por isso, lendo o texto de Daniel, nós vamos aprender justamente isso nessa noite. A esperança no reino de Deus. Olha só o que diz o livro de Daniel, este livro que foi escrito durante o cativeiro babilônico, a primeira invasão que aconteceu em Jerusalém, cumprindo-se as profecias dos profetas, um deles, o profeta Jeremias, o outro, profeta Abacuque, que nós já referimos, e outros profetas que vinham profetizando sentença sobre Israel. E Daniel foi um daqueles, juntamente com outra massa do povo de Israel, que foi levado na primeira invasão dos caldeus, dos babilônicos. Então ele foi levado, no capítulo 1 nós vimos isso, quando eles então foram levados para a Babilônia e tiveram que se moldar à cultura e se moldar àquele tipo de povo, sua linguagem, sua ciência, cultura e tudo mais. Diante disso, nós encontramos a importância de Daniel lá na Babilônia, assim como nós vimos a importância de nós estarmos vivendo nesse mundo. Há uma importância de eu e você, como cristãos, vivermos neste mundo. E quero lembrar também que o nome de Daniel significa Deus é juiz. Deus é juiz. E Ele é soberano. Então, nós estaremos lendo o capítulo 2 e vamos entender que a nossa esperança está no reino de Deus. Olha o que diz o texto. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e eu quero lembrar a vocês que o segundo reinado aqui é em referência ao início do cativeiro babilônico, porque Nabucodonosor já estava reinando. Então, não é que é o segundo ano do reinado de Nabucodonosor como rei da Babilônia, mas sim é o segundo ano em que os filhos de Israel estavam cativos na Babilônia e estavam sendo dirigidos como rei, tendo como rei Nabucodonosor. Então, o segundo ano em que Nabucodonosor reina na Babilônia, com os filhos de Israel, tendo eles por servos. Por isso, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. Há um acontecimento, e este acontecimento é um sonho. Este sonho faz com que o seu espírito se perturbe e ele perdeu o sono. Agora nós lembramos de uma cena muito parecida como essa. Eu acho que agora você voltou um pouco à história lá atrás, quando isso aconteceu. Parece que a gente está assistindo um outro filme, né? Que há um rei lá em Gênesis que sonha, e da mesma forma que acontece com Nabucodonosor, este rei sonha e se perturba. Lembra de quem acontece isso? Acontece com Faraó, não é? Pois é. E o que prossegue o texto dizendo, versículo 2, então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus
para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Então, perceba, o rei convoca todos os seus sábios, convoca todos os feiticeiros, os encantadores, os magos e o próprio povo caldeu, dos mais interessados no assunto, para poder dizer ao rei que declarasse o sonho, né? E não apenas o sonho, mas declarasse também a sua interpretação. Ou seja, Nabucodonosor sonhou, mas sabe naqueles dias que você tem um tipo de pesadelo, um sonho muito difícil, e de repente você tem aquele sonho como se fosse realidade na sua vida, mas quando você se acorda, aquele sonho não está mais no seu pensamento, você esqueceu o sonho. Já aconteceu isso com você? Isso aconteceu com Nabucodonosor. Ele teve este sonho, do qual ele se perturbou muito, perdeu o sono, e ele não sabia mais o que contar, ele não sabia mais contar o sonho, esqueceu, passou da cabeça o sonho dele. E aí ele queria saber, justamente por isso que ele pede que eles desvendam o sonho que ele teve, que eles desvendassem o sonho e também dissessem a interpretação, porque ele não sabia que interpretação era aquela. E aí diz o versículo 3, disse-lhes o rei, tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. E, claro, o seu espírito perturbado, a sua paz saiu dele. E diz o versículo 4, os caldeus disseram ao rei em aramaico, ó rei, vive eternamente, dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Então, eles queriam saber o sonho e queriam dar a interpretação mediante o sonho. Só que acontece que Nabucodonosor não se lembrava mais para contar de como era o sonho. Ele só sabia que a alma dele estava perturbada. Geralmente, na antiguidade era assim. Quando as pessoas tinham sonho, as pessoas pagãs e as suas divindades revelavam coisas que queriam fazer no futuro acerca do reinado. E quando o rei não tinha interpretação, os deuses ficavam irados com aquele rei. Era mais ou menos esta situação que Nabucodonosor se sentiu aqui, imaginando que talvez, possivelmente, Marduk ficasse irado com ele. Marduk, que é o preservador da vida, ficasse irado com Nabucodonosor e assim o seu reinado viesse a sucumbir. Mas ele prossegue o texto dizendo, respondeu o rei, versículo 5, e disse aos caldeus, uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Claro, Nabucodonosor pagava muito bem já aos magos, aos feiticeiros e a todos os seus adivinhadores. Ele já pagava salário a eles. Então, para que pagar salário a eles se eles não estavam agindo para resolver os serviços do rei? Nesse caso, uma urgência que o rei tinha. Uma urgência difícil, né? Tão difícil que no versículo 7 eles dizem assim, responderam segunda vez e disseram, veja, é a segunda vez que eles insistem contra o rei. E dizem, diga ao rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse, bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Então, mais uma vez, eles insistem, e o rei também insiste, vocês não vão mudar o meu decreto, de forma nenhuma, o que eu disse está dito. Se vocês não me disserem o sonho,
vocês todos morrerão, e as suas casas também morrerão. E aí eles responderam, no versículo 10, responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. E aí a gente desmente aqui o discurso dos caldeus, né? Porque já houve sim na história um rei que pedisse tal coisa. E este rei, nós já falamos, foi o faraó na época de José do Egito, quando da mesma forma e o mesmo acontecimento aqui, ele sonhou e queria que os interpretadores revelassem o sonho e interpretassem também o sonho. E ninguém conseguiu, exceto José. Então, nós percebemos aqui a ira do rei. E o versículo 11, eles continuam falando: a coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. É interessante essa expressão que eles colocam aqui. Os deuses não moram com os homens. De fato, esta ideia é a ideia da transcendência da divindade, de ser um ser superior, de ser um ser diferente dos homens, e realmente a divindade não habita com os homens, mas os deuses falsos, porque o Deus verdadeiro habita também com os homens. Ele é um Deus transcendente, porque ele é soberano sobre e acima de todas as coisas, mas ele também é imanente, ele também se condescende à humanidade, ele também compartilha conosco, como compartilhou conosco, do Emanuel, do Deus conosco, do Cristo Jesus, que se fez carne e habitou entre nós. Então, nós percebemos que a coisa aqui no texto, voltando lá para a resposta dos encantadores, a coisa era difícil, e por isso o rei se irou. E no versículo 12 diz: o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Veja que Daniel não foi buscado para receber ou dar satisfações ou avisar nada, não. Já chegaram na casa de Daniel para matar Daniel e os seus companheiros, meu irmão. Não foi dado um aviso prévio, não. A ordem já era chegar e matar. Veja aqui a ação de Deus já sobre a vida de Daniel, mais uma vez, na sua providência. Então diz o versículo: sai o decreto, né? Eles vão em busca de Daniel para matar e de seus companheiros, e os seus companheiros aqui são Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vão aparecer no capítulo 3 do livro de Daniel, que vamos ver domingo que vem, se o Senhor permitir. E aí diz o texto, prossegue o versículo 14. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Aí aqui nós vemos então, primeiro, a ousadia de Daniel, a fé de Daniel, a ousadia em poder dizer no versículo 16 o seguinte: foi Daniel ter com o rei. Veja, ele não foi nem mandar recado, ele foi diante do rei. O rei do jeito que já estava furioso, o rei do jeito que já havia dado o seu decreto, e palavra do rei não pode voltar atrás. E o decreto real, na antiguidade, era enviado por meio de uma carta, e esta carta era selada com um anel de selar do rei, do qual jamais poderia se voltar atrás. Nós vamos ver aqui no livro de Daniel vários decretos sendo emitidos pelos reis, e aqui não é o primeiro decreto,
Mas há outros decretos no livro de Daniel que são irrevogáveis, mas que sob a ação do Rei dos Reis, todo decreto ele é lançado por terra. Nós vemos o poder de Deus na vida de Daniel, quando o texto prossegue, dizendo no versículo 16: foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Vejam, meus irmãos, a fé de Daniel. Ele estava colocando em risco a sua própria vida. Ele estava crendo no Deus Todo-Poderoso que haveria de dar a ele a interpretação. Ele já estava pela fé acreditando na solução do Senhor. Da mesma forma como no capítulo 1, ele provou do cuidado de Deus, tanto lá levando eles para a Babilônia, cuidando do intelecto, cuidando do físico deles, e agora ele está resolvido aqui a acreditar que o mesmo Deus que os cuidou no exílio continuará cuidando deles agora sobre este decreto de morte. E o texto prossegue no versículo 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu. Nós vamos encontrar aqui durante todo o capítulo, do capítulo 2 de Daniel, e algumas vezes no livro do próprio Daniel, a expressão Deus do céu. É curioso, né? Mas essa expressão aqui aponta para o Deus sobre todos os deuses que poderiam existir. Porque os astrólogos da época, que são mencionados aqui no capítulo 1 e no capítulo 2, os magos, os adivinhadores, os feiticeiros, eles estudavam as estrelas, estudavam o céu, os sinais que haviam no céu. Então, a expressão aqui dizendo que Deus do céu, Daniel está destacando aqui a posição de Deus acima de todos os falsos deuses que possivelmente estariam existindo e que eram buscados para poder dar respostas à ciência da época. Então a expressão Deus do céu é usada por Daniel. E ele diz no versículo 18, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então, veja, não foi um pedido pessoal apenas para livrar apenas a sua vida, mas foi um pedido para livrar também os seus outros aliados, os outros sábios da Babilônia. Então veja também a empatia de Daniel, de não apenas pensar em si, mas também pensar no próximo, ainda que este próximo não acredite no Deus do céu como ele acreditava. Nós aqui aprendemos com Daniel a não sermos exclusivistas, porque a própria religião cristã, por si só, ela já é exclusivista, porque acreditamos no único Deus, acreditamos que somente Ele salva e não há outro pensamento, não há outro caminho. Ele é absoluto, Ele é a verdade, Ele é a vida, e isso por si só é dizer que existe um povo dentro de um povo que é especial dos demais. Mas isso não nos faz viver o exclusivismo e pensar só em nós mesmos, mas nós também devemos pensar no nosso próximo. Devemos também saber que aquele próximo também precisa acreditar, também precisa de ajuda, também precisa ouvir a palavra de Deus como nós ouvimos, sem discriminação. Aqui nós olhamos para o que Daniel faz. Então, no versículo de número 19, eles oraram. Nós vemos aqui a atitude de oração diante de uma causa difícil. Nós estamos orando como Daniel orou. Diante de um caso de morte, aqui está o que nós devemos fazer. Diante de uma situação difícil, complicada, uma situação que foge do controle humano, meu irmão, o
que você deve fazer? O que Daniel fez aqui, sabe o que foi? Orar. E o que é que eu e você devemos fazer diante do caos, da impossibilidade, diante da situação difícil? O que nós devemos fazer é orar. Essa é a atitude de todo aquele que crê em Deus, é orar. E assim Daniel, então, orou ao Senhor e os seus companheiros também. Olha o que diz o texto, versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Veja, a visão foi dada a quem? Foi dada a Sadraque, Mesaque e Abednego? Não. A visão foi dada apenas a Daniel. Se você reparar, no capítulo 1, no versículo de número, deixa eu ver aqui, capítulo 1, versículo de número 17, o texto diz: ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então, por isso que a interpretação foi dada apenas a Daniel, e não aos seus companheiros. Seus companheiros receberam sabedoria, inteligência em toda a cultura, mas Daniel recebeu algo especial de Deus. Somente Daniel aqui recebeu a capacidade de interpretar os sonhos. E aí, o versículo, então, versículo 19 diz: foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Versículo 20: disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Daniel já dá um vislumbre do que seria o sonho de Nabucodonosor. Na sua própria oração, ele já faz uma síntese dos fatos e da própria interpretação do sonho. Se você analisar palavra por palavra, você vai ver que o sonho de Nabucodonosor é então aqui por Daniel na oração sintetizada. Olha o que diz o versículo 20. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo, aqui é onde nós vamos entender o sonho de Nabucodonosor. Deus muda o tempo, as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Então perceba aqui a gratidão de Daniel pelos feitos do Senhor. Nunca esqueça de agradecer ao Senhor quando Deus agir soberanamente sobre a sua vida. Aliás, a gratidão a Deus deve ser uma expressão diária das nossas vidas. O fato de você estar vivo, respirando, o fato de você ter casa, o fato de você ter um teto para dormir, o fato de você ter um alimento para comer, roupa para vestir, o fato de você ter uma família para se abrigar, para morar, para conviver, tudo isso deve ser motivo de gratidão a Deus. O fato de você estar ouvindo nesse momento esta pregação é um motivo de gratidão, porque nem isso, há países que não têm nem internet e agora estão confinados sem ter esse privilégio que nós temos, mesmo diante do caos. Por isso a gratidão é uma marca do coração dos verdadeiros filhos de Deus. Daniel aqui agradeceu ao Senhor pela intervenção divina. E aí o texto prossegue, dizendo, versículo 24, por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse, não mates os sábios da Babilônia, introduze-me, olha que ousadia, irmãos, introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei. E a interpretação, meus irmãos, o texto prossegue, então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá,
o qual revelará ao rei a interpretação. Veja que Arioque nem duvidou da palavra do homem. O homem é um homem de palavra. Ele disse: eu vou revelar o sonho do rei, vou trazer a interpretação. E aí nós nos lembramos que a mesma coisa que aconteceu com José acontece aqui com Daniel. A diferença é que José estava preso, estava num calabouço, estava cheio de barba, com a roupa velha, e estava preso. Aqui a diferença é que Daniel está no palácio do rei, trabalhando, né, no palácio do rei, aguardando numa sala separada, claro, mas como sábio, um dos sábios da Babilônia. Há uma grande diferença aqui, né? Os tempos mudaram, a evolução e tudo mais. Então, o filho Daniel aqui, o filhinho de Deus, está num tempo melhor do que o de José. Mas a situação foi a mesma. Ele foi introduzido à presença do rei, assim como José na presença de Faraó, e com a mesma convicção de José, Daniel disse: eu vou e interpretarei a ti, ó rei, o sonho. A mesma coisa, parece que a gente está voltando a um mesmo filme, né? Uma mesma história. E com isso, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Daniel foi à presença do rei e versículo 26 diz: respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e sua interpretação? Versículo 27, respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Então perceba aqui a impossibilidade. Existe uma impossibilidade, não tem jeito de que este sonho seja revelado e nem a sua interpretação. Isso é impossível. E diante de uma impossibilidade, há uma outra impossibilidade. Qual é? O decreto real. Não tinha como mudar o decreto real. Apenas se o rei morresse e outro rei pudesse revogar aquele decreto. Mas se o rei estivesse vivo, cujo decreto foi outorgado, então aquele decreto jamais poderia ser alterado, mudado. Então, nós estamos diante de duas impossibilidades. A impossibilidade de se saber o sonho e a sua interpretação, e a impossibilidade de se mudar o decreto do rei, de morte sobre todos os sábios e magos da Babilônia. E aqui, diante disso, Daniel se colocar diante do rei para dizer assim: eu tenho a interpretação, eu sei, eu vou interpretar o sonho, eu vou dizer qual foi o sonho e a sua interpretação. Nós estamos aqui diante de um tipo de Cristo, porque nós olhamos para o que Cristo fez também conosco. Nós estávamos perdidos, toda a humanidade estava perdida no caos, não havia possibilidade humana alguma de nós sermos salvos, não havia possibilidade alguma de nós estarmos por nossas próprias forças nos salvando do inferno. Mas Cristo então se colocou diante do rei numa cruz e ele nos uniu a Deus por sua morte. Então aquilo que era impossível para a humanidade se tornou possível por meio de Jesus Cristo. E aquilo que também era impossível aqui para a Babilônia passa-se a ser possível, porque Deus usa então Daniel como um tipo de Cristo para salvar o povo, os caldeus e o povo, os seus companheiros, a si mesmo e os seus companheiros. Então, nós encontramos aqui Daniel como sendo uma figura típica do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. E o texto prossegue, no versículo 28, dizendo assim: mas há um Deus no céu. Lembra, mais uma vez, a expressão, há um Deus no céu, porque o Deus deles estava sendo manuseado, e Daniel diz: há um Deus no céu, mostrando a superioridade também dos outros falsos deuses que os astrólogos também se utilizavam para consultar sobre a situação do céu e das estrelas. E aqui nós encontramos Daniel dizendo, versículo 28, há um Deus no céu, o qual revela os mistérios,
pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser, olha, nos últimos dias. Ele já está dizendo o que vai acontecer. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E o versículo 30 diz, e a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Então, veja a humildade de Daniel. Está dizendo, não, Senhor, ó rei, não é que haja em mim capacidade para fazer isso, né? Mas isso aconteceu para que todas as pessoas fosse revelado ao rei tudo o que deveria acontecer, e isso vem de Deus. Versículo 31, tu, ó rei, estavas... Ele então aqui vai dizer agora como foi o sonho. Ele diz, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível, a cabeça de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, agora preste atenção, uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Como é que pode uma pedra ser retirada de uma montanha sem o auxílio de ferramentas, de mãos? É isso que o texto está dizendo. Essa pedra saiu do monte assim, ela foi cortada, sem o auxílio de mãos, feriu a estátua. Veja que a rocha começa a ferir a estátua dos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze. Veja que a pedra foi subindo, né? De baixo para cima. A pedra foi subindo, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Veja, há uma disparidade, né? Porque essa estátua, veja, é uma estátua que tem uma cabeça de ouro puríssimo, e ouro, você sabe que é muito pesado, né? E a base vai diminuindo, o peso vai diminuindo, se você reparar, da estátua, vai funilando, né? Fica pesado em cima, e a estátua parece que o peso vai diminuindo até os pés. Veja, pés de ferro misturado com barro, há uma fragilidade, né? Essa estátua parece que vai cair, não é verdade? Porque se o peso lá do ouro, o ouro é muito pesado, essa estátua, por si só, pelo peso que tem na cabeça, dá a ideia de que essa estátua vai pender, ela vai cair, de todo jeito, porque o pé de ferro e de barro é muito frágil. Então, sabe qual é a ideia? É que, de fato, por isso que a rocha está quebrando a estátua de baixo para cima. Por que ela não está quebrando ao contrário, de cima para baixo? Porque a estátua de cima para baixo já está caindo. Dá essa ideia de que a estátua já está se envergando com o peso. E aí, então, a rocha só vem quebrando a estátua de baixo para cima para que ela toda seja, de fato, destruída. E é interessante porque diz que essa pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. É curioso porque há um texto no profeta Isaías, se você abrir a sua Bíblia, no profeta Isaías capítulo 2, dos versículos de 1 a 5, parece que Daniel está fazendo alusão a uma profecia do profeta Isaías, no capítulo 2, os versos de 1 a 5, quando diz assim: palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido. Veja, monte da casa do Senhor. Estamos falando do monte, aquela pedra que se transformou numa grande montanha. E diz o texto: será estabelecida a casa do Senhor no cimo dos montes,
e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Vejam, versículo 3. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, parece que aquela rocha que se transforma numa montanha é alusiva a essa profecia de Isaías, que é a mesma profecia proferida pelo profeta Miqueias, no capítulo 4, versículos 1 e 2, quando o texto diz assim: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Veja, as mesmas palavras, profetas diferentes, fazendo alusão à pedra que se transforma em uma montanha. Agora vem Daniel com a interpretação do sonho. O que significa então essa estátua dividida em metais, né? E a explicação está a partir do verso 36, nós já estamos quase encerrando aqui. Versículo 36, este é o sonho. E também a sua interpretação. Diremos ao rei, tu, ó rei, rei de reis, veja, ele qualifica Nabucodonosor, tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Meu irmão, a gente precisa entender aqui a soberania de Deus. Você que é de esquerda ou você que é de direita, você tem que entender que você deve abrir mão de partidos e apegar-se apenas à soberania de Deus. Porque quando o presidente de esquerda estava no poder, eu pergunto a você, quem foi que colocou ele no poder? Foi Satanás? Ou foi Deus? A nossa Bíblia, a Bíblia cristã, a Bíblia, a palavra de Deus, diz que quem coloca reis no poder, pessoas de cargo público, onde eles estão, é Deus. Então, se foi Deus que colocou o da esquerda na época que ele presidiu, colocou esse que é de direita na época que ele está presidindo, e quem somos nós para fazer partido? Se nós fazemos partido, é porque não confiamos na soberania de Deus. Se nós dizemos confiar na soberania de Deus, meus irmãos, então vamos entender que aquele que Deus tirou, que Deus colocou, que Deus vai colocar, é Deus quem coloca. Se nós elegemos, sim, nós elegemos, mas quem coloca é Deus. É Ele quem tira, é Ele quem coloca, quem Ele quer no poder. Então pare de ficar levantando bandeiras, porque como já se diz o jargão por aí, eles não sabem nem que você e eu existimos. Então para que ficar discutindo partido, levantando bandeiras? Devemos sim orar, ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar criticando, ao invés de ficar falando mal. Vá orar, meu irmão. Vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelos nossos políticos. Se saiu A, saiu B, entrou C, não importa. Vamos orar. Se você tivesse a capacidade, mostra como Daniel, ele estava em oração pelo rei Nabucodonosor, ao invés de ficar reclamando. Eu digo, Nabucodonosor era um rei bonzinho, é? Era rei ruim, era um rei ímpio, mas que Daniel respeitou, porque ele sabia que estava lá por direção de Deus. Ele sabia que Nabucodonosor era rei porque Deus quis, e é o que ele diz aqui no texto. Tu és rei de reis, a quem o Deus do céu lhe conferiu o reino, o poder, a força e a glória, meu irmão. Pare de ficar discutindo política, pare de ficar discutindo partido. Ah, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Meu irmão, para com isso. Isso só divide gente, isso só divide pensamentos, isso só atrapalha. Firme-se na soberania de Deus. Ao invés de ficar criticando, vá orar.
se envolva na política. Você tem a coragem de se envolver na política, como Daniel se envolveu? Não tem coragem de se envolver para mudar a situação, mas fica criticando, fazendo partido. Vamos mudar o pensamento, irmãos. Nós somos igreja do Senhor, nosso reino não é esse não. Nosso reino é celestial. Agora, quando nós nos atrapalhamos aqui com partidos, nós estamos declarando claramente que o nosso reino é esse, é a terra. O texto prossegue, versículo 38, dizendo: a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves dos céus, para que dominasse sobre todos eles. Tu és cabeça de ouro. Olha aqui, desculpe aí, irmãos. Olha aí a interpretação de Daniel. Ele interpreta dizendo: Nabucodonosor, tu és a cabeça da estátua, a cabeça de ouro. E ele vai dizendo, versículo 39, depois disso levantará outro reino inferior ao teu, e o terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro e de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim como uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Aí eu vou parar aqui só para explicar a visão da estátua, rapidamente, para a gente encerrar. A estátua simboliza, ele já disse, Nabucodonosor, a Babilônia é a parte de ouro da estátua, a cabeça, porque ele era rei de reis, ele havia dominado naquela época todas as nações e todos os povos, ele vencia todas as guerras, e isso porque Deus permitiu. Nabucodonosor era o reino da Babilônia, então era a parte de ouro da estátua, e a parte de prata eram os medo-persas. Nós vamos ver mais à frente essa estátua sendo referida ainda no capítulo 7 e 8 desse mesmo livro de Daniel, quando agora vai se cumprir a parte de prata, onde os medos persas haverão de invadir e tomar o reino de Babilônia do seu filho Belsazar, o filho de Nabucodonosor. Mais lá na frente nós vamos ver isso, e vai invadir então a Babilônia, tomando o seu reino, e os medos persas então dominarão. E é a partir daí que nós vemos o domínio medo-persa, ainda na época do cativeiro babilônico, e depois haverá o domínio grego, que é a parte bronze da estátua, onde os gregos dominarão com Alexandre Grande, dominará a parte o domínio, o reino dos medos e dos persas. E por último vem a parte de ferro e barro, que é justamente o reino dos romanos, e é um reino dividido de ferro e barro. É dividido porque durante todo o Império Romano, o reinado do Império Romano sempre foi dividido. Aliás, se você estudar a história de Roma, você vai ver que o reinado não se subsistiu. O Império Romano acabou com problemas mais internos do que problemas populares externos. Então, o Império Romano sucumbiu com a divisão de problemas administrativos, problemas internos. Era pai matando filho, filho matando pai, era primo se casando com tio para fazer parte do reino e tudo mais. Mas olha o que Daniel então prossegue, entendendo então agora os reinos e o significado da estátua. Agora nós vamos entender o que Daniel quer dizer para a gente encerrar. Versículo 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu, mais uma vez ele usa a expressão, suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará para outro povo, diferente dos demais, né?
que um povo foi tomando conta de outro reino e assim sucessivamente. Este reino que virá, nenhum outro dominará. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel está falando, meu irmão, do reino de Deus. O reino de Deus que já operava no Velho Testamento. Viu? Que fique bem claro isso. O reino de Deus já operava no Velho Testamento. Só que o reino de Deus no Velho Testamento ainda era um reino parcial. Não era um reino, era um reino que, digamos assim, era um reino com suas dificuldades. Porque foi com Davi que Deus então manteve o seu reinado, tentando dirigir Israel por meio de reis. Então o reino de Deus já estava acontecendo no Velho Testamento. Porém, a concretude desse reino estabelecido se dá com a chegada de Jesus Cristo, do Rei dos Judeus, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, quando chega Jesus Cristo, ele estabelece, então, de fato, o reino de Deus, conforme pregou o último profeta veterotestamentário, João Batista, quando ele disse: arrependei-vos, pois vos é chegado o reino de Deus. Então, o reino de Deus é estabelecido com Cristo na sua chegada. Mas eu quero lembrar que, assim como no Velho Testamento, ainda não na sua plenitude, porque o reino de Deus na sua plenitude ainda vai acontecer no futuro, na consumação e restauração de todas as coisas. Por isso, o versículo prossegue dizendo: como viste que do alto do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, essa pedra cortada sem auxílio de mãos é a pedra, a rocha, feita pelo próprio Deus, cortada pelo próprio Deus nessa visão. E ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. E versículo 46 diz: então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra. Essa era inclusive era uma demonstração de como os deuses caíam diante do soberano Senhor. Nos lembramos de 1 Samuel capítulo 5, versículos de 1 a 5, quando Dagon, o rei dos filisteus, cai por terra diante da Arca da Aliança. Assim, essa expressão também aqui é usada por Nabucodonosor quando ele cai, ele se prostra diante de Daniel com o rosto em terra e ordenou que se fizessem ofertas e manjares suaves, perfumes, e disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois puseste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os cargos da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Veja, meus irmãos, que Daniel foi um servo fiel, abençoado e preservado por Deus. Deus o abençoou por sua fidelidade, para que ele pudesse estar servindo a Nabucodonosor na corte, no palácio. Ele se tornou um dos governadores da Babilônia. E aqui estão um dos cargos comissionados aparecendo já aqui, né? E a pedido de Daniel, também os seus amigos tiveram cargos importantes. Então, Daniel chamou seus companheiros e ele se tornou uma grande influência na política e na cultura da Babilônia. E nós encerramos o capítulo 2, podendo trazer para nós esta riquíssima e exaustiva, claro, lição da soberania de Deus como Rei soberano, diante de todo conflito político que possa estar existindo na nossa nação. O Senhor é Rei de Reis, soberano. É Ele quem coloca a pessoa na política e quem tira a pessoa da política. É Ele quem é soberano e nós devemos nos submeter e confiar na soberania de Deus. Confia, meu irmão, na soberania do Senhor. Ele cuida de ti,
Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece a sua vida e o seu coração. Nós vamos orar nesse instante. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, que nos mostra a Tua grande sabedoria, poder e como Tu és soberano, soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor. Nos ensina a confiar, Pai, nessa Tua soberania. Retira de nós toda a incredulidade, toda a murmuração, toda a queixa. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajuda para que possamos confiar plenamente na Tua soberania para as nossas vidas. Abençoa a Tua igreja. Abençoa a igreja presbiteriana de Bom Conselho. Recebe, Senhor, cada ovelhinha do Senhor. Ajuda cada ovelha nas suas dificuldades e necessidades. Abençoa o Teu povo, meu Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós Te agradecemos e Te bendizemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor com esta canção. Em seguida, a bênção apostólica. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva minha amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva minha amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. No mais, meus amados irmãos, que o amor de Deus, o nosso soberano Rei dos Reis, nosso eterno Pai, a graça maravilhosa do Senhor e mediador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, hoje e para sempre. Esse dia que
boa noite, vou dormir em paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo pela oportunidade que tivemos nessa noite de mais uma vez nos reunirmos para o louvor e honra do seu nome. Gostaríamos de parabenizar todos os irmãos da nossa igreja que estão comemorando novo ano, nova data nesta semana. O dia 26 de abril, hoje, a irmã Teresa Alves, José Milton Rocha e Cícero Lourenço. No dia 29 de abril, Vera Lúcia. E no dia 2 de maio, Maria Clara, Jeane Rocha, Lívia Anatiele e Maria Jocineide. Que Jesus Cristo esteja abençoando as suas vidas, derramando bênçãos sem medidas sobre cada um dos amados irmãos. Também gostaríamos de agradecer a presença de todos aqueles que estão acompanhando conosco, irmãos da nossa igreja, visitantes, dizer que vocês são todos bem-vindos. E este é o momento para estarmos cada vez mais unidos, para que Jesus seja glorificado e realize sua obra maravilhosa em nossas vidas. Também, mais uma vez, reforçar o aviso a respeito do depósito dos dízimos e ofertas. Os irmãos que pretenderem contribuir com a nossa igreja para a manutenção da casa do Senhor, possam estar realizando o depósito na conta do Bradesco, agência 6037, conta corrente 6552, dígito 8. Ou possa estar nos procurando durante essa semana ou no próximo domingo, onde estaremos aqui reunidos às 9h30 da manhã e às 18 horas. A secretaria da nossa igreja, nos momentos do culto, estarão em funcionamento. Convidamos vocês para mais uma vez estarmos nos encontrando na próxima quarta-feira, às 19 horas, aqui neste mesmo canal no Facebook. Que Jesus abençoe você, sua casa e sua família com uma semana feliz. É assim que nós oramos e agradecemos a Jesus pelas bênçãos que tem derramado em nossas vidas. Grande abraço.